Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder retornar a casa. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Você também quer agradecer a Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, todos os irmãos que estão acompanhando com a gente agora online. Que eles possam também estar debaixo da mesma atmosfera de graça, de unção que nós estamos aqui. A palavra do Senhor, ela diz que tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você liga essa palavra de bênção sobre todos os irmãos que não podem estar aqui, mas estão assistindo de casa agora? Então recebam aí, meus irmãos, vocês que estão em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Silas, a quem me alegra e me deixa um pouco nervosa também quando ele está, mas mais me alegra. E me alegra porque de verdade, né? Não é porque ele está aqui não, mas é uma verdade. O pastor, ele não cria um ambiente de ameaça quando ele está presente ouvindo. Ele realmente, ele ouve, ele celebra, ele dá força. E quando ele está presente, realmente é uma alegria. Há mais alegria do que temor. Pastor Odilto, sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Pastor Jean, muito obrigada. É bom estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, deixa eu falar rapidinho para você que hoje eu trouxe alguns livros, tem também o material de vestuário, e o vestuário vocês já sabem, né? Todo mundo que adquire qualquer uma das nossas peças, entra com a gente em território nacional para fazer missão já há mais de 5 anos, norte, nordeste, extremo norte do país e sertão da Bahia. Todas as vezes que você adquire qualquer uma dessas roupas, você entra comigo. E tudo que vocês adquirirem hoje, está indo comigo na parte do vestuário para Belém do Pará. Então hoje, quem adquirir uma roupa nossa, como um vestido de leão desse aqui, por exemplo, que a irmã tá usando, fica de pé, irmã, que a irmã vai ser minha modelo aqui agora. Vambora, menina! Isso, pronto, agora senta para não ficar vaidosa. É esse aí, ó, bonitão. Se você desejar, tem uma parte desse material lá. E tudo que vocês adquirirem hoje, entra com a gente no projeto Campos Brancos, missionária Kellen Gaspar, tá bom? Vai estar lá fora disponível para quem desejar. E tem também o material da livraria, tá bom? Hoje eu trouxe 2 livros para vocês. Esse aqui vocês já conhecem, Os Segredos das Mulheres de Influência, aonde todas as vezes que você adquire qualquer um desses, aí você vai comigo lá para Paulista, em Recife, aonde está sendo construído o Instituto Identidade. E as obras já começaram. Olha para quem está ao teu lado e diga, as obras já começaram. Se você quiser fazer parte de um tijolinho daquele, quando você adquire qualquer um desses aqui do Segredo das Mulheres de Influência, você entra com a gente lá, tá bom? É um instituto onde ele atende mulheres em condição de vulnerabilidade social. Na verdade, não só mulheres, mas famílias também, onde a gente procura resgatar ali a dignidade dessas mulheres, através de um trabalho muito lindo que a pastora Thalita Pereira e o pastor Arthur fazem, quando você recebe um voucherzinho ali, faz compra. É um trabalho extraordinário. E esse aqui é para alimentar a sua alma, o seu espírito, dia a dia com o Spurgeon, manhã e noite. Quem já ouviu falar desse livro através de mim? Pois então, esse aqui é um devocional que eu indico porque eu uso. E por que você usa, Camila? Por que você gosta dele? Porque ele não é aquele devocional diário que é só palavra de, né? Hoje você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia de vitória. Não, é aquele devocional que um dia ele diz, levanta a cabeça, e outro dia ele dá um soco seco na boca do teu estômago. E aí você levanta, se reveste, né? Ele tem me ajudado muito, já me ajudou muito, e ele é maravilhoso. É um devocional para amanhã e um para a noite. Cada página tem o dia referente do dia que você está vivendo sem ter o ano, né? Então é para a vida toda. Vão estar disponíveis lá fora, ok? Quem achou Números, capítulo de número 11? Glória a Deus. Números, capítulo 11. Glória a Jesus. Hoje eu precisei fazer algumas anotações aqui, porque o Senhor me visitou essa tarde, e Ele confiou ao meu coração uma palavra de despertamento para essa noite. Não, você não ouviu, eu vou falar de novo. Ele me confiou uma palavra de despertamento para essa noite. Você tem que glorificar, porque todas as vezes
que o Senhor quer trazer a você, ou coloca diante de você uma palavra de despertamento, é porque Ele quer promover livramento para você. Livramento para a sua vida. Glória a Deus. Levante a sua mão aí e diga: obrigado pelo livramento, meu Deus. Tem livramento de Deus para a tua vida essa semana. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está programando a hora do seu livramento. Por isso Ele se antecipou, te dando uma palavra de despertamento. E Ele me confiou algumas coisas aqui, eu tive que fazer como o João: escreve, que é para você não esquecer, pois eu estou pela primeira vez diante da revelação desse texto. Números capítulo 11, verso 1 em diante, e quando eu alternar aqui o versículo eu falo para você, tá bom? Quem achou Números 11, verso 1 em diante? Maravilha, diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte, queixou-se aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo da ira do Senhor se acendeu entre eles. Aquele bando que estava no meio deles, em outras versões vai estar: o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel também, em outras versões vai dizer: e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando. Em outras versões vai dizer assim: mas agora a nossa alma está seca, e coisa nenhuma vemos, senão este maná. Versos de número 18 em diante. Aqui é o Senhor já instruindo como Moisés deve falar ao povo. Consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor ouviu quando vocês choravam, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes. Até vocês ficarem enjoados dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu dizes: dá-lhes carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas que se lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que eles se saciem? E respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: ter-se-ia agora o braço do Senhor se encurtado? Pois agora mesmo tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Verso 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia. Por favor, somente agora, repita após mim: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Repita mais uma vez: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Sozinho diga: todo o dia, a noite e o outro dia. De novo: todo dia, a noite
E o outro dia, fala sozinho agora, vai. E o que tinha menos colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Verso 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. E você diga amém por essa palavra. Você acabou de ler aqui comigo uma história muito conhecida da Bíblia, sobre quando o Senhor, eu disse que quem? O Senhor envia as cordonizes para esse povo que estava murmurando no deserto, murmurando do maná que o Senhor Deus havia tirado do recôndito do céu e estava entregando para eles de maneira tão ordeira, de maneira tão nutritiva, e por que não dizer de maneira tão especial. O maná, ele era tão especial que ele foi introduzido dentro da arca, como símbolo de sustentabilidade, de provisão, de constância, de fidelidade, de alimento. Haveria aqui uma lista de significados que nós poderíamos traduzir acerca do maná. O Senhor cuidou do seu povo, proveu ao seu povo. O maná, ele foi tão importante na nutrição, na sustentabilidade de Israel até a entrada em Canaã, que ele foi o único alimento provido por Deus que de verdade durou até a entrada do limite do povo em Canaã. Esse povo comeu até outras coisas, mel em alguns acampamentos, outro tipo de carne em outros lugares, mas o maná, ele não se retirava durante o processo de peregrinação até entrar em Canaã. O maná, ele se manteve, assim como a fidelidade do Senhor, para poder cumprir aquilo que jurou aos seus pais, dizendo que faria, que era introduzir esse povo na terra que manava leite e mel. Mas antes de conhecer leite e mel, o Senhor proveu diariamente, com muito carinho, de forma muito especial, o maná. O maná era um alimento tão contundente, tão forte, mas ao mesmo tempo ele descia sobre a terra de forma tão delicada. O texto diz que ele não era trazido pela mão de homens, não se comprava no mercado, não se adquiriria com dinheiro. O maná, se você olhar o texto, é incrível. Ele era trazido pelo orvalho de manhã. O texto diz que quando o orvalho se secava, então o maná aparecia. Como pode algo tão leve descer do céu, tão leve, e ao mesmo tempo trazer peso, trazer substância, logo depois que o orvalho se retirava? O maná, ele era tão santo, ele era uma provisão que identificava tanto a fonte de onde ele saíra, ou seja, do próprio Deus, que havia ordem para colher ele, havia um critério, né, que deveria ser colhido logo pela manhã, antes do sol ser completamente posto no céu, porque senão ele derretia. Mas depois que ele era colhido, ele não derretia mais, ficava dentro de casa e não derretia mais, era moído e não derretia mais, passava no pilão e não derretia mais, ia para o fogo e não derretia mais, ia para a água e não derretia mais, fazia bolo, fazia pão e ele não derretia mais, porque o segredo era levar o maná para dentro. Colhia, mas do lado de fora derretia, porque o que é de Deus para você, se não for para você, e se você não souber usufruir, não fica disponível para cães, não fica disponível para porcos, não fica disponível para nada e nem ninguém que não foi justificado pelo Senhor para absorver. Então acaba, só para você ir entendendo. Veja como o maná é especial, veja como o maná é precioso. O maná, ele poderia nos lembrar Jesus, não tem como lembrar, porque o texto diz acerca dessa comparação. O texto diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse ninguém vai morrer, esse pelo contrário, quem comer ele vai ter vida eterna. Só que por que eu acabo me lembrando? Porque ele não tinha aparência, porque ele veio do céu. Veja isso. Mas ele tinha ali um período de durabilidade. Agora, o povo, depois de um tempo, começa a desdenhar esse maná. Por que o desejo de comer carne vai levar eles à morte?
Não é o desejo em si, esse povo não está proibido de comer carne. Mas é o que motivou o desejo. E o que motivou o desejo? Duas coisas nós vamos falar sobre elas agora. Mas uma delas é muito perigosa e eu preciso falar urgentemente. O que, Camila? O desdém do maná. Você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa desfazer-se daquilo que Deus já fez. Você tem que colocar na sua cabeça que para realizar os seus sonhos, seus projetos, as aspirações do seu coração, eu não sei o que foi, se foi um misticismo religioso, se foi uma forma não coordenada de passar qual é a manifestação do reino de Deus para a terra, que acabou criando na cabeça de pessoas o conceito de que se elas tiverem o que é de Deus e fizerem o que é de Deus, todo o restante ligado à sua vida pessoal será destruído, será devastado. E isso na verdade não é uma verdade, é um sofisma do diabo para que você nunca deseje as coisas de Deus. Porque ele quer colocar na tua cabeça que a partir do momento que você desejar as coisas de Deus, você vai estar totalmente arrebentado, sem jamais poder se realizar na vida pessoal, na vida emocional, na vida afetiva. Mas isso é mentira, porque Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Irmão, se Deus tivesse a vaidade de para saciar o homem, só ter ele na vida do homem, ele jamais teria criado Eva. Era ele próprio e Adão naquele jardim, sem ninguém, sem intervenção de ninguém. E às vezes você fica pensando, do que tem falta uma pessoa que fala face a face com Deus? Do que tem falta uma pessoa que dialoga com Deus? Não tem falta de nada. Só que Deus, quando criou o homem, Deus sabe o que fez. Ele disse, fez semelhante, ele não é igual. Deus sabia que havia coisas em Adão que ele não daria, e não é porque ele não queria, é porque não convinha. Não convinha, é coisa de Deus, não é coisa de homem. E coisa que é de homem não é coisa de Deus. Por isso fez Eva. Então entenda, o problema aqui foi a motivação. Porque eles acharam que para ter uma coisa deveriam desdenhar a outra. Agora veja, onde está o nascedor da motivação? Falamos de desejo, falamos de motivação. E agora vamos para o nascedouro. Aonde nasceu a motivação? No meio do bando. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com esse bando. Você leu aqui. Camila, fala a verdade aí. Você acha que o povo já estava meio assim com o maná? Acho. Já havia algo ali? Já. Não tenha dúvida. Você come ovo 15 dias, no 16º tu já está piando. Ué, é ou não é? Eu já saí com amigas que estavam no processo, que na hora de perguntar alguma coisa na escolha, você quer frango ou quer carne? E ela de menina, eu quero uma carne vermelha, porque eu já estou aqui, ó, quase ó, batendo asa. Quem aqui nunca passou por um processo onde o alimento da sustentabilidade não tem a ver com o seu prazer, tem a ver com a sua sustentabilidade? Tem a maturidade. Mas a maturidade de Moisés, a liderança de Moisés, a maneira como Deus se manifesta no meio desse povo, vai suprimindo esse desejo. É igual você quando está passando uma dificuldade em casa. Minha mãe é uma pessoa que não aguenta ver salsicha. Porque na época da prova, irmão, era salsicha com macarrão, salsicha com arroz, salsicha frita, salsicha cozida, salsicha no molho, salsicha no... Era salsicha. Minha mãe já fazia assim. Mas comia salsicha. Hoje ela pode comer outras coisas, mas quando não podia comer nada, o que ela comia? Estava enjoada, mas comia. Não queria, mas comia. Maturidade, irmão. Você tem que saber. Então, Camila, humanamente falando, certamente havia nele já um desejo de comer uma outra coisa, não tenha dúvida nenhuma. Só que aonde se manifestou esse desejo? Quando percebeu que o bando, quem é o bando? Povo estranho. Quem é o bando? O populacho que saiu do Egito e falou que ia seguir tudo na moral, direitinho, mas no final começou a manifestar os desejos de lá do Egito. Aí o que acontece? Quando você já está com o choro preso por algo, senta do lado de alguém que já está com o choro solto, o próximo a chorar é quem, filho? Agora, o que Deus está nos despertando nessa noite? Estranhos desejos crescem do lado de pessoas estranhas. Olha de novo para alguém que está do teu lado, diga para essa pessoa, sai do meio do bando.
Esse populacho começa a ficar enjoado, fastiado. Eles começam a ficar agoniados, até porque eles não estão acostumados a essa cultura. E eles começam a reclamar. Presta atenção. Você já viu o ditado que diz: os incomodados que se mudem? Todo incomodado de fato vai se mudar, mas ele não vai se mudar antes de tentar te convencer. E eles começam a ficar incomodados. E o texto diz que eles começam a reclamar. Mas eles são estratégicos. Eles não reclamam com Moisés, não. Eles reclamam com o povo. Porque eles sabem que lá eles têm que ficar na disciplina. Aí começa a reclamar. Aí o texto diz que eles começam. Então Israel, então os hebreus também começam a ficar dessa forma. Começam a chorar, começam a falar mais alto. Quem aqui trabalha no berçário sabe, bota uma criança para chorar no berçário, só uma. O que vai acontecer? Verso 4, um bando de estranhos começa a reclamar. Então também Israel amplia aquela voz. Você sabe por que tem gente que já tem desejo de fazer algo, mas vem chorar perto de você, vem para perto de você, porque sabe que você é a pessoa que tem poder de ampliar. Você tem o poder, às vezes, não de realizar, mas de ser a ponte que chega perto de quem faz acontecer. Então você tem que vigiar muito com o que você deseja perto de quem você está. Isso aqui nada mais é do que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O que é que nós vemos ali, gente? A expressão clara sobre a necessidade de vigilância com as companhias. Vigia com quem você anda. Eu acho muito extraordinário esse texto, porque o apóstolo já começa dizendo assim: não vos enganeis. Porque ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Eu gosto porque ele começa dizendo: não vos enganeis. E por que você gosta tanto, Camila, dele começar dizendo: não vos enganeis? Porque quando você está do lado de alguém, sobretudo se você for maioral a essa pessoa, você tem a sensação de que ela nunca vai ter poder de te convencer. Que é só você que convence ela, que é só você que aconselha ela, que você tem poder sobre ela. Porque no Egito o povo era escravo, mas no deserto Israel reina. No Egito esse povo era escravo e eram os egípcios que tinham poder sobre eles. Mas lá agora no deserto Israel é maioral sobre eles. Então a gente acaba tendo essa impressão: deixa ficar, não tem problema. Deixa almoçar, não tem problema. Deixa ficar em casa, não tem problema. Tem intimidade com ele, não tem problema. Ah, o que tem? Eu só estou seguindo. Seguir não é nada, dá um clique em cima. Só estou seguindo, não vai te influenciar. Todo dia na tua linha do tempo tu já está influenciado e não sabe. Porque não tem outra forma de influenciar melhor do que gradativamente. Olha de novo para alguém e diga: sai do bando. Eles vão suscitar Israel, e Israel vai suscitar aquilo que já existia, mas precisava de uma motivação que iria acontecer pela leve e qualquer influência à sua volta. Que influência era essa? Desse povo. Aí você diz: Camila, será que é verdade? Eva que o diga, meu irmão. Influencia sim. Ei, povo, Camila, nada a ver, influencia sim. Não foi assim que Deus disse? A serpente começou. Um animal, um bicho. Ai, Camila, tinha poder de fala, mas ainda assim era um animal inferior. Mas influenciou Eva. Conduze, pare de subestimar as pessoas que você julga serem menor do que você. Influenciou. É triste o que eu vou dizer, mas é impossível não citar 2 Samuel capítulo 13, verso 2 e 3. Amnon, filho de Davi, irmão de Tamar. O texto diz que ele já desejava a sua irmã, de forma que ele estava triste, cabisbaixo, já não comia junto à mesa do rei. Aí o seu primo infeliz, com uma ideia do inferno,
vai chegar para ele e vai dizer: por que você está triste? Aí ele diz assim: porque eu desejo minha irmã. Estou resumindo a história. Aí em mim um desejo. E aí ele colocou quem, Wellington? Quem parou do lado dele? Alguém com potencial para fazer ele acreditar que ele podia realizar o desejo. Aí olha o que o primo diz para ele: se finge de doente. Fique em casa deitado e fala que você só quer comer pela mão de Tamar, sua irmã. Manda ela cozinhar no teu quarto e fala que você só quer comer da boca, só quer comer da mão dela. Aí ele faz isso, cria toda a estratégia, coloca os servos para fora e na hora que Tamar vai alimentá-lo, ele agarra ela à força, estupro, incesto. Violenta ela, não se responsabiliza, depois joga ela fora como se fosse nada, e ela diz: pior ainda, tu fizeste agora, me lançando para fora, e foi a última vez que ela usou roupa colorida, porque as filhas virgens do rei tinham poder de usar roupas coloridas, nunca mais Tamar usou cores, cinza sobre a cabeça, vestes rasgadas, porque alguém que já tinha um desejo parou de um lado de alguém que disse para ele que ele podia realizar. E quem te disse que todo desejo você pode realizar? Não é a Bíblia, não é o teu Deus, porque o que o Senhor diz é que nós precisamos refrear o nosso desejo. Deixa eu te falar, desejo nenhum é vontade do Espírito. Todo desejo nasce da alma, e a alma te engana, a alma é mentirosa, não cai na tua alma porque ela é egoísta, sentimentalista, vitimista. Deixa o teu espírito governar. Por isso Davi dizia: porque te abates minha alma, olha isso, porque te perturbas dentro de mim. Sabe o que ele está dizendo? Para de me quietar, você não vai ter o controle da minha vida não, quem tem o controle da minha vida é Deus. Oh meu Deus do céu, você tem que tomar cuidado, porque as companhias têm poder de realizar desejos. E eu não estou falando só de desejos nefastos não, mas também de desejos bons. Os valentes de Davi, por exemplo, o texto diz que estando em batalha contra os filisteus, num campo completamente armado, Davi cansado vai dizer: ah, quem me dera. Ele vai esboçar um desejo de sua alma. Ele vai dizer assim: ah, quem me dera beber um pouco da água que está na cisterna ou no poço de Belém. Ah, quem me dera, quem me dera. Aí os seus valentes, tinha alguns, mas 3, quando ouviram isso, falaram: vamos realizar esse desejo. Saíram de lá, ultrapassaram 3 infantarias, 3 áreas de batalhão, irmão, 3 áreas, 3 homens contra 3 batalhões inteiros armados. Passou, encheu o balde, voltou e deu para Davi: está aqui, ó, a água que você queria beber. Davi não teve coragem, porque um homem de sucesso não atende todos os desejos da alma. Um homem que foi chamado para reinar nunca deixa a alma governar. Uma mulher que foi chamada para crescer, um homem que foi chamado para prosperar, nunca é refém de seus desejos. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui: refreia os teus desejos. Davi vai derramar aquela água que ele queria tanto diante deles, e eu acho isso extraordinário. Para mim é uma das maiores provas que ele estava apto para ser rei de todas as tribos em todo Israel. Sabe por quê? Tudo aquilo que você deseja e não controla te domina. Ei, eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui, tão grande. Meu Deus do céu. Ah, não fica sem graça não. Sacode o ombro de alguém aí e diga: é noite de livramento. Deus está preparando o livramento. Você não será dominado pelo seu desejo. Aí o que acontece? Eles desdenham do maná, verso 6. O problema não é o que eles queriam ter. O problema foi falar mal do que eles tinham por causa do que eles queriam ter. Que mania que a gente tem desgraçada de achar que o que legitima a gente, o próximo passo é chutar o degrau anterior. Olha isso. Eles disseram assim: nossa alma está definhando. Sabe o que eles estão dizendo? Que Deus não está dando conta de sustentar eles. É aqui que está a ofensa a Deus. Não está dando conta de sustentar a gente, a nossa alma está definhando. Isso aqui eles estão reclamando.
Como se dissesse assim, o que ele nos dá não é o bastante. O que ele nos dá não é o suficiente. Só que eu gosto muito da interpretação que diz assim, nossa alma está definhando. Por quê? Porque quem está fraco não tem força para falar tanto, para fazer protesto. Então o corpo está sendo alimentado, só que a alma não está sendo saciada. Nunca duvide da provisão de Deus só porque ele ainda não atendeu o desejo da tua alma. Nunca desdenhe do que Deus tem feito por você até aqui, só porque o carrão que você queria ainda não está na garagem, só porque a roupa da marca que você queria usar você ainda não pode, só porque tua conta corrente ainda não tem o que queria, só porque você ainda não entra naquela salinha especial do aeroporto. Para de bobeira, Deus está dizendo, nem sempre eu realizo o desejo da tua alma, mas desde o dia que você nasceu, fôlego de vida, sustentabilidade, direção, condição, manutenção, eu tenho te dado. Nunca pense que desdenhar do que você tem vai te legitimar a guerrear com Deus o que você deseja. Para com isso agora. Para com isso agora. Eu não sei para quem, mas agora não é pregação. Eu estou sendo profeta. Deus está dizendo, pare com isso agora. Pare com isso já. Desdenhou. Olha isso aqui. A gente só tem este maná. Eu me lembro da minha mãe botar salsicha no prato e eu dizia, salsicha de novo, mãe. Ela dizia, agradece. Agradece que ainda tem salsicha. Quando o Ibama apreendia pescado, fora da época, a igreja parava o caminhão na porta. Porque tem que doar, né? A gente ia cair sacola de mercado, irmão, e enchia o freezer. De cima a baixo. Segunda, terça, quarta, sardinha. Quinta, sardinha na panela de pressão, torta de sardinha. Eita. Tinha dia que eu dizia, ai, sardinha, agradece. Tem sardinha. O problema aqui não foi só o que eles desejaram, mas foi achar que eles tinham que desdenhar para ter o que desejavam. Eu estava meditando e o Senhor falou para mim, é igualzinho a parábola do filho pródigo. Eu disse, o que tem a ver? E quando eu li o texto, eu me atentei para algo que eu já li outras vezes, mas ainda não tinha me atentado. Olha o que o texto diz. Que na parábola que Jesus conta, havia um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? Aí um deles, a saber o mais novo, teve desejo de conhecer o mundo. Então ele disse, reparte, dá para mim o que é meu. Rapaz, é muito abuso você pedir para quem está vivo o que deveria receber só depois de morto. Isso é desdenhar demais, mas ele fez. E aí quando ele fez, olha o que o pai fez. O pai repartiu a fazenda, as terras, e pegou um montante e distribuiu. Mas não só para o que pediu, o texto diz que ele repartiu e entregou para os 2. Só que um recebeu e ficou. Mas o outro pegou e fez o quê? Foi-se embora. A gente já conhece a história. Vai desejar comer até o que os porcos comiam, por causa da dignidade que tinha na casa do pai, e ele não conhece na rua. Perdeu todo o dinheiro, gastou tudo que tinha, teve que voltar. Quando ele vai voltando pelo caminho, pensando, se meu pai me deu um emprego, já tá bom. Oh, meu Deus do céu, o pai abraça ele, beija ele, coloca anel no dedo, manda queimar lá o cordeiro, faz uma festa. Você conhece, ele diz que estava morto, reviveu, que estava perdido, se achou. Esse aqui é o meu filho. Aí olha o que Deus falou. Veja, o comportamento desses filhos foi entregue para os 2, mas só um achou que tinha que largar tudo para trás. O outro está como? Ele vai ficar indignado, você conhece a parábola. Mas no final o outro filho tem tudo e mais um pouco. Tanto que a indagação do pai é essa, minhas coisas são tuas. Você não foi embora por quê? Porque foi fiel. Não reclame das suas virtudes, mas ele não está reclamando das virtudes. Vamos para a nossa vida agora? Nosso problema é ver o outro tendo coragem de fazer o que a gente deseja, mas não faz. Sabe por que você segue quem não presta na internet? Sabe por que você gosta de ver roupa estranha, cabelo estranho, linguajar estranho, piada estranha? Sabe por que você fica assim, ó, rodando, dizendo, não combina com o teu clã, não combina com a tua promessa, não combina com a palavra, mas você se amarra. Eu sei, porque quando aparece lá na minha linha do tempo, eu vejo, porque agora o algoritmo do Instagram oferece gente que não está na tua bolha. Aí quando aparece lá, eu vejo, meu Deus, fulano de tal curtiu esse negócio aqui. Meu Deus, fulana de tal. O que é, Camila? Você é fariseia? Tá de farisaísmo? Não tô não. Só que me impressiona ver gente do bando arrastar o povo.
Aí eu digo, Deus, o que está levando essa pessoa a fazer isso? Ele dizia, porque ela tem desejo, ela queria usar essa roupa. Ela queria cantar essa música. Ela queria estar nesse lugar. Ela queria participar nessa festa. Ele queria ter isso aqui que o outro está mostrando. Só que não tem. Mas eu não vim aqui para expor nem você nem a mim, não. E sabe por que não tem? Porque você refreia o desejo. Só que se eu fosse você, eu parava que tá feio. Porque se eu vir, mais gente está vendo. Só que aonde fica a revolta? Ver que o outro está realizando o desejo e está tendo sucesso no mundo. Está tendo sucesso na conta corrente. Está tendo sucesso em tudo que não presta. E você pensa, eu aqui cheio de desejo. E o Senhor está dizendo, cuidado. Muito cuidado. Porque escute o que eu vou lhe dizer agora. Tem coisas que quando Deus te der, se você insistir, não é porque Ele te ama, é porque Ele já abriu mão de você. Agora a pergunta que não quer calar é: tu amas mais a Deus ou teu sonho? Amas mais a Deus ou o que tu tem desejado nesse mundo? Porque aonde estiver o seu coração, ali também estará sua eternidade, seu tesouro, sua sentença. O texto diz que veio e eles pegaram com a mão, porque cordonize não voa alto. O texto diz que 2 côvados. Um côvado é 45 centímetros, 2 côvados dá 90, nem 1 metro. Então, tipo isso aqui, ó. Deus mandou um vento, olha isso. Primeiro ele mandou um fogo para a sua ira. Depois no vento ele traz as cordonizes. Aí ele manda um vento. No vento que ele manda, traz elas à altura de 1 metro. Irmão, eles não pegam nem assim, ó. Porque tem coisa que Deus manda, mas não vem do alto. Eles pegam na mão, assim. Eles não pegam, entenda, eles não pegam assim. Cordonize não voa. Ela é do aviário das galinhas. Ela não voa aqui. Quando ela voa. E ela só está se mantendo em voo porque o vento é o Senhor que vem servindo. É tão lindo porque o maná vem daqui. Mas o que eles querem comer vem daqui, ó. Daqui, ó. Da horizontal. É mundo que você quer? Toma. É sucesso que você quer? Toma. Tá desenfreado pela fama? Toma. Se perder seguidor, perde a vida? Então toma. Tá ficando doido com status, prestígio, dinheiro? Então toma. Tá aqui, ó. Mas só não esquece. Tá vindo na horizontal. Tá vindo na horizontal. E que é da terra, a terra cobra. O que é da terra, a terra cobra. Tá aqui, ó. Eles pegam na mão e eles pegam igual uns bichos. Estou usando aqui uma linguagem, uma expressão popular. Por que isso? Porque o texto diz, quando fala de 10 homérios, cada um 3, alguma coisa de litros, converte para quilo, 3 quilos e mais um cadinho. Converte para 10. Eles estão pegando cada um quase 40 quilos de carne. Cada um quase 40 quilos de carne. O que tu faz com 40 quilos de carne se tu não tem geladeira? É o desespero de não ter mais. Começam a catar. Aí olha o que o texto diz. Eles não vão dormir. Eles vão catar um dia inteiro. Na noite, irmão, o sol se pôs. Até o sol foi dormir. E eles estão lá. Catando. E vai passando e eles estão catando. O dia amanheceu. E estão catando. Porque o Senhor disse que deu marcha para aquelas cordonizes, o vento soprou, foi aquele período todo mesmo. E eles começaram a catar. Espalharam pelo arraial. Começaram a fazer. Quando Deus viu a forma como eles cataram, Deus matou. Feriu um bocado de praga. Aí você diz assim, Camila, isso estava no plano? Não estava. Se você ler o texto antes, você vai ver que Deus queria que a cordonize fosse disciplinatória. Tipo assim, eu vou deixar vocês comer até enjoar e desejar maná. Só que quando Deus viu o nível de desejo. Cabe a palavra luxúria aqui ou não? Obtenção desenfreada pelo prazer carnal. Eu quero cartinha do capeta para um monte de gente. Se te faz feliz, está liberado. Mensagem do inferno para confundir tua mente. Olha isso. Quando o Senhor viu aquilo, a ira se acendeu. Como assim diz se acendeu? Ira não programada. Ira nunca está programada. Ira não está programada. Pastor Silas, ira está programada? Está nada. Quando vê, já está. É ira.
Ira santa tem também. Já vi eu, isso aí que foi respaldou o pastor. Quando eu via ele, logo no início, há mais de 5 anos atrás, eu dizia, rapaz, esse homem... E aí, daqui a pouco, eu li um texto em Neemias, onde diz assim, e o Senhor os tomou com ira. Tipo assim, para eles terem coragem de fazer o que tinha que fazer. Eu falei, então é Deus que usa esse homem. Tendo a ira. Não, só para a gente entender. Ira não se programa, por isso é ira. Senão seria ódio calculado, isso é do inferno. A ira do Senhor se acendeu, sabe porque isso não estava no plano. Assim como não estava no plano, quando Taberá, fogo da ira do Senhor se acendeu, quando ouviu, o que é isso, gente? Deus invisível, porém real, não tem aparentemente braços e pernas como nós cremos na visão do Deus invisível, mas nós vemos nele características que nós detectamos aí como antropoformismo, para entender seus sentimentos e ações, e são em momentos como esse que a gente vê, que apesar dele ser Deus, é próximo da nossa humanidade. Por quê? Porque o texto diz que quando ele ouviu aquela conversa fiada, mandou fogo na hora. É irado. Depois, mandou o vento, não na ira, mas mandou o vento. Tudo isso foi Deus que mandou. Quem mandou o fogo? Quem mandou o vento? Quem mandou a cordonice? Só que eu me lembro de Elias na caverna. Passou o fogo. Passou o vento. Teve terremoto. Mas Deus estava nisso? Depois uma voz mansa e delicada. Tem evento que Deus manda só para promover desejo. É a consequência, é a sentença, é o sinal de que ele não está concordando com aquilo, mas a gente não se atenta aos sinais. O povo comeu, a ira se acendeu, Deus mandou uma praga que feriu. A ideia era comer até enjoar, mas a ira se acendeu pela forma como colheram. Quando o desejo estava diante dos seus olhos, não havia gratidão, não havia lembrança nem reconhecimento, não havia pedagogia da disciplina que Deus estava dando. Aí eu escrevi algo aqui para terminar, porque tem dia que a gente vem, tem dia que a gente fala, e tem dia que a gente chama, mas tem dia que Deus diz, e não é todo dia, fala e ponto, e é esse dia. Olha isso aqui. Nem tudo que Deus coloca ao seu alcance significa que Ele quer que você pegue. Eva que o diga. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava cercada por uma cerca elétrica? Tinha muro ao redor dela? Responda para mim, estava ao alcance de Eva, sim ou não? Sim ou não? Mas significava que Deus queria que ela pegasse? Ele já havia dado instrução. Aí você vê o episódio das cordonizes, 1 metro pegando pela mão. E eu perguntei ao Espírito Santo e disse, então para que tão perto? Deus falou para mim, para te dar uma chance de você exercer controle sobre aquilo que você deseja. Porque tudo que você não controlar vai te dominar. Camila, por que Deus não explicou isso? Mais do que explicar. Quando Deus mandou o maná e o maná estava liberado, ele também tinha regra. Deus não só explica, Deus te coloca na prática para ver se você aprende quando o nível for maior, quando a carne for mais pesada. Então, se nem na prática você é capaz de executar, não é uma palavra que vai transformar isso. Pedagogia, olhe para quem está do teu lado agora e diga, não é. Porque você tem acesso, que significa que é seu. O que Paulo disse? Tudo me é, mas nem tudo me... Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Silas. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só fica de pé, ninguém se mova do seu lugar agora. Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Irmão, se alguém quiser discordar, eu aceito, eu entendo. Mas eu, para mim, Camila, lendo o texto ponto a ponto, o que eu entendo é que se aquela cordonize fosse catada em consagração, em honra, eles estavam comendo até o mês inteiro, como Deus outrora havia dito. Mas a forma como foram dominados pelo desejo que tinham, não poderiam dar continuidade àquilo. Deus feriu. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui exatamente desse jeito. Eu não sou contrário a todos os seus desejos, mas eu vou passar em revista a motivação deles e depois a forma como você vai consumi-los. Porque tudo é sobre Ele. Eu estou com meu coração tomado do temor e do tremor do Senhor aqui nessa noite.
Eu vou contar de 1 a 3. No 3. Eu nunca fiz esse tipo de convite, irmãos. Nunca, é a primeira vez. No 3. Vai vir quem não quer ser ferido por continuar desdenhando do chamado do Senhor. Daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tem 2 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo deve ficar exatamente na cadeira onde está. Qual é esse tipo? É crente, é santo, está no arraial, conhece o Senhor, mas estava indignado por causa dos desejos, vendo ser realizados em outros, e você refreando e pensava que estava mal. E o Senhor está dizendo, não, isso aí é o que você tem que fazer mesmo. Porque tem desejo que quando chega a você, não é para a vida, é para a morte. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte. Agora, o segundo tipo de pessoas, e essa sim, quando eu disser 3, se você estiver na galeria, você desce. E se você estiver aqui na nave do templo, você vem para frente. Você vai ficar aqui na frente do altar. Camila, vou falar alguma coisa? Vai botar o microfone na minha boca? Nada. Eu vou entender sua confissão pública de fé. E seu arrependimento por estar distante do Senhor e da sua vontade, quando você parar aqui na frente. Então, no 3, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem quebrou a aliança, quem ama ao Senhor de coração, mas por causa de práticas pecaminosas, errou, se afastou e não sabe como voltar. Camila, mas e meu problema? Eu ainda estou no rolo. Vem você e o rolo. Camila, mas e meu bagulho? Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Camila, eu não tenho problema nenhum, nem rolo, nem bagulho, eu não tenho nada. Só está faltando a decisão, então sua oportunidade é hoje. Agora eu quero te dar um conselho bíblico. Bíblico. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais. Se não foi Camila, mas à medida que eu pregava, você ouvia e o Espírito Santo dizia, sou eu falando contigo, sou eu querendo te dar livramento, sou eu te dando mais uma chance. Se você é essa pessoa, ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te constranger a nada, mas se você sabe que é você, e não quer perecer, não quer ser ferido, você vai tirar o pé do chão, irmão, e vai vir aqui, ó, parar no altar de Deus. E vai confessar Jesus como seu Senhor. Eu vou entender isso quando você vier aqui, no 3, ok? 1. A Devec, levante a mão e comece a orar agora. Quem não quer orar, não ore, mas quem levantou a mão, não finge que está orando. Começa a orar. Começa a orar. Senhor, aonde houver alguém aqui que precisa hoje ser livre, que precisa hoje submeter-se à tua vontade, não aos próprios desejos. Comece a orar por essas pessoas agora. Eu conto 2. Se você estiver na galeria, irmão, não fica... Não ora, gente. Vamos aplaudir no final. Agora só ora. Se tiver alguém na galeria e diz assim, Camila, eu estou aqui, mas eu estou meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Sai da onde você estiver, pega essa escada e vem aqui para o altar de Deus agora. Você pode estar nessa ponta aí, você desce por ali, você desce, vem para cá agora. 2,5, Camila, eu entendi, o Senhor falou comigo. Camila, eu sou crente de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Não vem que eu não estou te chamando, refreia teu desejo aí. Agora não, Camila, eu entendi, Deus está falando comigo, eu me afastei, eu me distanciei. Eu fiz como pródigo, gastei, agora eu quero voltar. Estou distante, eu tenho saudade do Senhor. 2,5. Vou te ajudar dando impulso agora. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e precisa da ajuda de alguém que dê impulso? É 1, descola o pé do chão. É 2, bora, pega impulso. 3, vem. Vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Venha submeter os seus desejos à vontade de Deus. Venha receber livramento, não só aqui desta vida, mas da morte eterna. Venha agora. A igreja continue orando em nome de Jesus. Continue orando em nome de Jesus.